Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez ao estudo aí da nossa lição. Estudando então o tema de hoje, que estudamos aí pela manhã, quinta-feira, dia 26 de março, e o tema aí a ser estudado é o tempo de espera. Quando nós falamos sobre espera, nós encontramos na Bíblia isso sendo repetido em vários momentos, né? Nós temos a profecia em relação à primeira vinda de Cristo, e as pessoas então tiveram que aguardar, né? Desde o Éden, lá no capítulo 3, verso 15, ali nós encontramos a primeira promessa messiânica, quando Deus então promete a Adão que, apesar de a serpente morder o calcanhar do descendente da mulher, mas ele então esmagaria a cabeça então da serpente. Então ali nós encontramos a primeira promessa a respeito da primeira vinda de Cristo. E ali nós vemos ali que durante todos aqueles anos no Antigo Testamento as pessoas então aguardavam, as pessoas então esperavam, e cada sacrifício que era realizado ali, as pessoas estavam demonstrando a fé que elas tinham em relação às promessas de Deus, para que o Messias então viesse salvar. Quando nós chegamos aqui em Daniel, capítulo 12, nós encontramos também uma profecia relacionada a tempo. E aí no capítulo 12, a lição então nos apresenta aqui uma sequência de textos, que é do verso 5 até o verso 13. Só que aí eu não vou ler todos os textos, você pode ficar à vontade então para poder ler todos esses textos em casa. Eu queria ler só alguns textos aqui que se referem então a esses períodos de tempo, tá bom? O primeiro deles é o verso 7, capítulo 12, verso 7, que a Bíblia diz assim: Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ontem nós já estudamos sobre o livro selado, e nós aprendemos ontem que esse período de tempo, que é um período de 1260 dias, 42 meses ou 3 tempos e meio. Essas três referências se referem a um mesmo período, que é o período de 1260 anos. Então, no capítulo 12, nós encontramos esse primeiro período, tá? 1260 anos. Quando nós chegamos no verso 11, nós encontramos um segundo período que é mencionado aqui no capítulo 12. O verso 11 diz assim: Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então já temos aqui um segundo período de tempo, que é o período de 1290 dias. E aí no verso 12, nós temos então o terceiro período, que diz assim: Bem-aventurado, começa com uma promessa, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, quais são então os 3 períodos de tempo de Daniel 12? Para você poder relembrar: 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias. Então, esses são os 3 períodos apresentados. Então, precisamos entender o que são esses 3 períodos, certo? Quando começa, quando termina e qual o significado deles, então, tá bom? Então, eu gostaria de convidar você a orar nesse momento. Eterno Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui com a Tua Palavra aberta para estudá-la, e te rogamos então que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e que assim possamos então compreender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.
O primeiro período de tempo nós já estudamos ontem, então não vou me demorar nele, tá? Mas o primeiro período de tempo, ele tem a ver com a questão da perseguição ao povo de Deus. Então, capítulo 7, verso 25 fala isso, capítulo 8 também fala isso, em Apocalipse, capítulo 13, também se refere a isso. Então, esse período de 1260 anos, que iniciaria em 538, relembrando que nós estudamos ontem, ele findaria em 1798, quando então o livro de Daniel, a parte que estava selada, seria então aberta. Então esse período de 1260 anos seria um período de perseguição do chifre pequeno contra o povo de Deus, contra o remanescente de Deus. Então durante a Idade Média ali, durante aquele período ali de 1260 anos, o povo de Deus foi perseguido, foi massacrado, foi torturado, foi morto, né? A Inquisição foi um instrumento utilizado pela igreja durante esse período para poder perseguir o povo de Deus. Então esse primeiro período não precisamos nos demorar nele, porque já estudamos ontem. Então você pode ver o livro, o vídeo de ontem, né? O livro selado ou aberto. Então foi o tema de ontem que nós estudamos, você pode estar revendo então depois com mais calma aí esse outro vídeo, tá bom? Então vamos então para o segundo tempo, tá? A segunda profecia, que é no capítulo 12, o verso 11, que diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o texto ele começa se referindo então ao sacrifício sendo tirado. E esse sacrifício aí nós entendemos que ele é o tamide, ou seja, a intercessão diária de Cristo, certo? Por cada um de nós. Ela então, nesse período aqui, ela seria substituída por uma intercessão humana, ou seja, seria um período de usurpação. Alguém tentaria então ocupar o lugar de Cristo. E quando nós pesquisamos um pouco na história do cristianismo, nós percebemos que do ano 503 até 508, esse foi um período em que aconteceu esse episódio. O sacrifício de Cristo, a intercessão de Cristo, a mediação de Cristo, ela acabou sendo substituída pela igreja durante esse período. E aí, durante esse período, você vai perceber que algumas coisas começaram a entrar, né, no lugar da intercessão de Jesus. Então, o Papa ele assume para si, né, se colocando então como o vigário de Deus, como representante de Deus aqui na Terra, como aquele que poderia ser o mediador entre o homem e Deus, como aquele que poderia perdoar pecado, como aquele que seria então o meio pelo qual o homem poderia alcançar a salvação. E aí você vê então essa mediação humana, essa intercessão humana. E aí, se você lembra o que diz lá Timóteo, capítulo, se não estou enganado, capítulo 2, verso 4, você pode ver depois lá, Paulo diz que só existe um único mediador entre Deus e o homem, e esse mediador é Jesus. Tá? Ninguém pode ocupar. Mas você percebe que a igreja romana, ela fez essa mudança. Ela coloca um sacerdote como sendo o mediador, o vicário de Deus aqui na terra, o vicário Filii Dei. Você encontra também aquilo que é colocado em relação aos apóstolos, colocando eles numa posição que a igreja não autorizou, que a Bíblia, na verdade, não autorizou, que é colocar eles como intercessores, como santos que podem mediar. Então você reza a esses santos e esses santos então vão auxiliar, vão mediar você. E isso não existe, biblicamente falando, tá bom? E aí você vê que realmente acontece esses eventos durante esse período. Mas uma outra coisa que nos chama a atenção é que durante esse período, né, ali de 508, porque essa data é importante? Porque essa data ela nos mostra que em 508
Clovis, né, que ele era um rei francês, o que é que acontece com ele? Ele se converte então ao catolicismo. É como se fosse uma semelhança de Constantino, né? Constantino ele havia se convertido ao cristianismo para tentar unir ali o seu império. E nesse momento é isso que acontece também. Clovis então se converte à fé católica, só que o que Clovis ele faz então, ele ajuda a igreja então a dar os primeiros passos para a sua consolidação do poder papal. E aí, ali ele ajuda então destruir ou derrotar algumas tribos arianas, tribos que batiam de frente então com a igreja romana, com os seus ensinos. E Clovis então ele ajuda isso, tá? E aí dessa maneira você percebe que esse caminho de consolidação de poder papal começa a existir. Então você encontra ali uma união da igreja com o Estado a partir desse momento de 508. Então, por um lado, você vê em 538 Justiniano concedendo ou consolidando então o poder, quando ele então extermina essas tribos arianas, né, dando autoridade à Sé católica para poder ter esse domínio, certo? Mas você percebe que já em 508 Clovis já havia dado esse primeiro passo. Então, quando nós pegamos esses dois períodos de tempo, 508 e 538, nós percebemos que eles estão relacionados. O período de 538 está relacionado à questão da perseguição da igreja, a igreja começar a perseguir o povo de Deus durante 1260 anos, encerrando-se em 1798, mas você percebe que um pouco antes, isso, em vez de 538, em 508, você percebe que a igreja já havia dado esses primeiros passos em tirar a intercessão de Cristo e se colocar, assumir o lugar de Cristo, ou pelo menos tentando usurpar o lugar de Cristo. Então nós percebemos que essa segunda profecia, que o verso 11 diz assim: depois do tempo em que o sacrifício for tirado, né, o tamide ali for tirado e posta a abominação desoladora, então nós percebemos que é a partir desse ano de 508. Então, o período menor, 1260 anos, ele inicia em 538, certo? Com Justiniano ali dando esse decreto, autoridade para que a igreja então tenha poder de perseguição. Mas em 508, Clovis então, esse rei francês, ele tinha dado esse poder para que a igreja pudesse então se unir, igreja e Estado, dando o primeiro passo então em relação à consolidação. E os primeiros passos que são dados é essa usurpação de ocupar, de tirar Cristo de cena e o pontífice então ocupar o lugar de Cristo como representante de Cristo aqui na Terra. Então, se você soma 508 dentro desse período e você acrescenta a esse período 1290 anos, você vai perceber que esse período vai chegar no mesmo período que se encerra os 1260 anos. Ele vai se encerrar em 1798. Ou seja, duas situações, uma está ligada à abominação, certo? À usurpação, e a outra está ligada então à perseguição ao povo de Deus. E aí você percebe que duas começam em períodos diferentes, 508 e 538, porém as duas encerram no mesmo período, em 1798. Quando então, e aí você percebe algo interessante, que o período de 1290 anos, iniciando em 508, ele é iniciado porque um rei francês dá poder à igreja romana, à igreja medieval ali. Só que esse mesmo poder que é dado ali em 508, depois de 1290 anos, como é que esse mesmo poder ele se encerra? Ele se encerra também com um líder francês, que nesse caso agora é o imperador francês, Napoleão. Então,
ele então tira esse poder quando ele prende então Pio VI. Então, esse poder, esse representante francês, ou esse líder francês que deu o poder no início, 508, é o mesmo líder francês, né, que em 1798 ele também tira o poder do chifre pequeno. E é interessante esse detalhe aí em relação a isso, tá? Só que aí o que é que nós encontramos ainda em relação a isso? Nós encontramos então a terceira profecia, que seria então o terceiro período de tempo, que nesse caso o verso 12, que diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que esse período de 1335 dias, ele está relacionado a o que diz Apocalipse 14, verso 3 no final dele. Por quê? Diante dessa situação, nós podemos encontrar aqui algo interessante. Se você começa do mesmo ano, certo? De 508, tendo como esse contexto que iniciou a abominação, que iniciou também a perseguição do povo de Deus, e começa então esse terceiro período de tempo, em 508, até que ano esse período de 1335 dias irá nos levar? Então, quando nós olhamos para isso, somamos 538, somamos a ele um período de 1335 anos, nós vamos chegar em 1843. E o que é que o verso aqui nos falou? O verso nos falou que bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então veja, foi apresentado a Daniel, primeiro, um período de perseguição de 1260 anos, foi apresentado a Daniel também um período de abominação, de usurpação, tá, da função de Cristo, um período de 1260 anos, e existe então uma promessa de bem-aventurança para aquele que conseguisse passar de 1798, que fosse um pouquinho além, que chegasse ao período de 1335 dias. Então esse período nos leva então a 1843. O que é que então acontece em 1843? Tá? Quando nós olhamos para isso, ontem eu apresentei um pouco do contexto, né? Aquilo que aconteceu durante o período do tempo do fim. Em 1798, várias coisas aconteceram ali. No mundo político, no mundo religioso, no mundo natural, tá? Então, várias coisas aconteceram ali naquele contexto, preparando então para esse momento do tempo do fim. Quando nós então passamos dessa data de 1798 e nós chegamos então a 1843, 43, 44, o que é que nós encontramos? Nós encontramos ali várias coisas acontecendo. Quais seriam essas coisas então? Uma das coisas que nós vamos encontrar é o despertamento religioso. Então, durante 1290 anos, foram um período de abominação, sendo ali usurpando o lugar de Cristo e também perseguindo o povo de Cristo durante um período de 1260 anos. Quando nós chegamos então a 1843, o que é que está acontecendo? Primeira coisa é aquele despertamento millerita, que através de Guilherme Miller, ao ter o contato com o livro de Daniel, no capítulo 8, verso 14, ele começa a estudar e ele entende que em 1843, 44 mais ou menos, alguma coisa iria acontecer em relação ao cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, diante daquela mensagem que estava sendo pregada, a primeira coisa que acontece de bom é o despertamento religioso. E ontem, no contexto que eu apresentei, você percebeu que uma das coisas boas que aconteceu durante esse período foram os missionários, né, viajando aí para vários lugares, levando a mensagem, e também as sociedades bíblicas sendo organizadas e também enviando então as Bíblias, traduzindo as Bíblias e tudo mais. Um segundo ponto que a gente ainda pode ver dentro desse período
é que com o fim ou com o cumprimento dessa profecia de Daniel 8,14, o que é que aconteceria então no final das 2.300 tardes e manhãs? Nesse período de 1843-44. O juízo investigativo iria iniciar. Ou seja, o juízo investigativo iria iniciar e 2 pontos são destacados. Um é a questão da defesa de Deus, da defesa do povo de Deus, o caráter dos remanescentes ali sendo vindicado o caráter de Deus e a salvação do seu povo, mas uma outra coisa também nos chama a atenção, que seria também o fim do chifre pequeno, Ele ali seria julgado, então a sentença seria dada então também para esse chifre pequeno que durante tanto tempo perseguiu o povo de Deus. Então temos um despertamento, nós temos o início do juízo investigativo, nós vamos ter também a mensagem de Apocalipse 14, ou seja, as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo começam a partir desse período ser então proclamada ao mundo. Temei a Deus e dai-lhe glória, Apocalipse 14, 6, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, as 3 mensagens começam então a ser pregadas, começam então a ser proclamadas através de um movimento religioso que Deus então iria levantar, um grupo chamado de remanescentes que Deus então iria levantar para proclamar a última mensagem. Um outro ponto ainda que nos chama a atenção é que, segundo o que nós compreendemos, quando se fala em termos de ressurreição especial, certo? Que é aquela ressurreição de Daniel 12:2 e Daniel e Apocalipse 1, verso 7, aquela ressurreição especial, que está se referindo então a um grupo específico que será ressuscitado antes da volta de Cristo. Quem é que vai ressuscitar? E aí Ellen White diz que é aqueles que foram alcançados então pela mensagem ali, nessa tríplice mensagem então de Apocalipse 14. Então, quando a profecia, o último tempo diz assim, que bem-aventurado aquele que chegar a 1335 dias, ou seja, aquele que chegar a 1843, 44, e que se converter e que for alcançado a partir dali, através da mensagem do terceiro anjo, a tríplice mensagem, esse grupo de pessoas, a partir de então, todos aqueles que forem então alcançados a partir daquela data ali, eles terão o privilégio de participarem dessa ressurreição especial para poderem contemplar Cristo voltando. Essa ressurreição é diferente da ressurreição geral dos salvos, de João 5, 28 e 29 ali. Então, quando você olha para isso, você vê que existem várias coisas boas acontecendo no final desse período de 1335 dias. Tá bom? Só relembrando então. Despertamento milerita. O livro de Daniel então já havia sido aberto desde 1798. Você encontra também ali o fim das 2.300 tardes e manhãs, o final do tempo, dando início então ao juízo investigativo. Você encontra também a questão da tríplice mensagem começando a ser anunciada, e você vê também essa questão do privilégio que é dado àqueles que são alcançados a partir dali em terem a participação na ressurreição especial. Então, diante disso, a lição então ela nos apresenta aqui a questão de o tempo de espera. Então, diante desse contexto, diante disso que nós estamos estudando aqui, o que é que nós podemos então ver? O que nós podemos ver é que Cristo, ele não está lá no céu em vão. Algumas pessoas podem até se perguntar, olha, por que Jesus então, ele subiu aos céus? Por que Jesus está lá e já fazem mais de 2000 anos e Cristo ainda não voltou? Por que essa demora toda, E aí eu vejo o seguinte, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que todo o céu está de maneira incansável trabalhando pela minha e pela sua salvação, certo? Desde o momento em que Jesus ele sobe aos céus e nós cremos que ele então começa
o seu ministério sacerdotal durante 18 séculos, né, intercedendo, mediando por cada um de nós. E depois, a partir de 1844, quando encerra então, quando se cumpre então a profecia de Daniel 8,14, ele inicia uma nova fase, que seria então a segunda fase, como sumo sacerdote, dando início então ao juízo investigativo, e desde então a vida dos salvos então está sendo então passada em juízo, certo? Então, quando eu vejo para isso, eu vejo todo o céu empenhado na minha e na sua salvação. Então, eu não vejo Cristo lá no céu perdendo tempo. Eu não vejo Cristo lá no céu estando de férias, despreocupado, sem estar preocupado com o que está acontecendo aqui na terra. Pelo contrário, eu vejo Cristo trabalhando de maneira incansável para salvar a todos aqueles que Ele puder salvar. Enquanto Ele está lá no céu trabalhando, eu vejo que o representante dele aqui na terra, o Espírito Santo, tem trabalhado também de maneira incansável para poder alcançar cada pessoa. E aí a Bíblia nos diz que o Espírito da verdade ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E essa é a função do Espírito Santo aqui, nos conduzir aos pés de Jesus, nos converter e nos convencer que nós estamos perdidos, que a nossa situação é uma situação caótica e que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. E que diante dessa situação, o céu então nos apresenta a solução. E qual é a solução? É a salvação em Cristo Jesus. É aceitar Jesus como seu Salvador, como seu representante lá no céu diante do Pai. É aceitar Ele como seu Salvador e também como advogado. Porque se está existindo um juízo no céu, e diante desse juízo nós poderíamos classificar algumas personalidades como Deus como juiz, ali o ancião de dias, Jesus como advogado, certo? Os anjos como as testemunhas, aqueles que estão participando do nosso dia a dia e vendo o que nós fazemos de certo, de errado, né? Se compreendemos que também existem os livros que são apresentados, os livros que estão relacionados com a nossa vida e com o juízo lá no céu, e se nós entendemos que também existe um acusador, um promotor que nos acusa, né? Apocalipse capítulo 12 diz que o diabo ele é o nosso acusador. Então, se diante desse juízo nós, cada um de nós somos os réus, e a pergunta é, e quem é o nosso advogado então? Aí você pode dizer, pastor, mas o meu advogado é Jesus. Aí a pergunta é, mas você já aceitou Ele como seu Salvador? Você já entregou a sua vida a Ele? Porque Ele não pode ser o Salvador de alguém que não quer. Ele não pode ser o advogado de alguém que ainda não entregou a sua causa, a sua vida, o seu coração nas mãos dele. Ele está disposto a ser o seu advogado? Sim, mas ele não será o seu advogado enquanto você não demonstrar publicamente que você quer isso em sua vida. Enquanto você não passar pela experiência do batismo, enquanto você não entregar a sua vida a Ele, enquanto você não aceitar Ele como seu Salvador, Cristo aí não vai poder ser então o seu Salvador e o seu advogado. Então, diante disso, precisamos entender que esse tempo de espera, ele faz parte, só que ao mesmo tempo eu e você precisamos entender que esse tempo de espera, nós não precisamos esperar 2000 anos para que Cristo volte. Nós não precisamos esperar 2.500, 3.000 anos para que Jesus volte. O que eu preciso esperar é apenas o tempo da minha vida. Quantos anos você tem? 10 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos, né? O máximo aí que a gente consegue chegar já no final, já se arrastando. Nós não precisamos esperar 200, 300, 400 anos, porque nós não vivemos esse período. Então, o período que você precisa esperar a volta de Cristo é o período da sua vida. Esse é o tempo máximo que você pode esperar a volta de Cristo. Mas a pergunta é, enquanto você está esperando, o que é que você tem feito? Você tem aproveitado cada dia, você tem aproveitado cada oportunidade, você tem dado lugar ao Espírito Santo para que ele lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Você tem dado lugar a Deus para que Deus possa transformar a sua vida. Uma coisa é aceitarmos a Cristo e termos o direito ao céu, através da graça dele.
Uma outra coisa é estar preparado para o céu. Então, se você já aceitou a Cristo, já entregou a vida a Ele, então, pela graça dele, você tem o direito à vida eterna. Isso nós chamamos de justificação. Porém, isso não quer dizer que você esteja preparado para o céu. E aí entra a segunda parte, é o que nós chamamos de santificação. É a obra que o Espírito Santo faz hoje na minha e na sua vida. E a pergunta é, você tem dado lugar para que o Espírito Santo possa preparar você para o céu? Você tem dado lugar para que o Espírito Santo esteja cada dia moldando o seu caráter, restaurando a imagem e semelhança de Cristo, que foi manchada pelo pecado, e que hoje o Espírito Santo tem todo um trabalho de poder restaurar o caráter de Cristo em tua vida? Você tem dado então lugar a isso? Eu e você então precisamos então olhar e analisar como está a nossa vida. Eu queria então encerrar essa meditação, na verdade esse estudo da lição então, com um texto de Pedro, tá? Segunda carta de Pedro, verso 8, lembrando que o tema que nós estudamos aqui foi sobre a questão da espera, tá bom? E o verso 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, Pedro diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão o quê? Atingidas. Então veja, Deus ele não retarda a sua promessa. Pelo contrário, ele é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça. Porém, ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Se Cristo tivesse voltado o mês passado, o ano passado, há 5 anos atrás, o que seria da minha e da sua vida? Eu e você estaríamos preparados, eu e você teríamos ido para o céu, eu e você estaríamos hoje desfrutando da eternidade, ou nós, infelizmente, teríamos nos perdidos? Então veja que essa demora, ou essa espera, é uma oportunidade que Deus está dando a você. É porque Ele é longânimo e Ele não quer que nenhum pereça. Porém, Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Hoje é mais uma oportunidade que Deus está lhe dando. Não seria esse então um momento de analisarmos a nossa vida? Não seria então esse momento, esse dia de hoje, uma oportunidade de refletirmos e mudarmos aquilo que precisa mudar? Não seria hoje a oportunidade de você que está afastado da igreja poder retornar, colocar a sua vida em dias com Deus? Não seria hoje a oportunidade que Deus está dando para que você que ainda não aceitou a Cristo entregue a sua vida a Ele e dessa maneira então a promessa dele possa se cumprir? Deus não retarda a sua promessa como alguns imaginam. Porém, Ele tem sido longânimo para você, porque Ele não quer que você pereça. Ele quer que você se arrependa e se prepare então para a sua volta. Que nós possamos a cada dia estarmos então preparados para a volta de Cristo. Que nós possamos então aproveitar cada dia, cada oportunidade que Deus nos dá para entregar a nossa vida, para o aceitar como Salvador, para permitir que Ele mude aquilo que precisa ser mudado em nossa vida. Esse é o seu desejo? Se for, eu convido você a orar então nesse momento. Obrigado, Senhor, porque quando nós olhamos para a Tua Palavra, nós encontramos promessas, nós encontramos esperança. E quando nós olhamos para as profecias, nós podemos encontrar o Teu calendário. E quando percebemos que o Teu calendário tem se cumprido de acordo com aquilo que o Senhor havia revelado, nós podemos entender em que momento da história nós nos encontramos. E quando nós olhamos para esse momento, nós percebemos que nós estamos nos últimos minutos do planeta Terra. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade.
Mas a pergunta é, o que é que nós temos feito diante desse conhecimento? O que é que nós temos feito com as oportunidades que o Senhor tem nos dado? Como São Pedro diz, o Senhor não retarda a tua promessa, porém, o Senhor tem sido longânimo para conosco, tem nos aguardado, tem nos esperado, tem dado um pouco mais de tempo a cada um de nós, porque o teu desejo é que cada um de nós venhamos nos arrepender, aceitar a Cristo, entregar a vida a Ele e sermos salvos através da tua graça. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos então aproveitar cada promessa, cada convite que o Senhor faz a cada um de nós. E que a cada dia possamos ter a certeza que logo em breve o Senhor aparecerá nas nuvens dos céus para nos conduzir para as mansões celestiais. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa então aproveitar essas oportunidades que Deus tem dado a você a cada dia, e que você possa entender que no calendário de Deus, tudo aquilo que Deus falou tem se cumprido de acordo com o que Ele já havia revelado. Tá bom? Uma boa noite de sono então, que Deus te abençoe.